Olá, meus amados, tudo bem com vocês? Sou o professor Carlan Sena, aqui da plataforma Gonçalves Dias. Na aula de hoje a gente vai falar um pouco sobre forró. Tá? Lembrando que essa aula faz parte das atividades curriculares complementares que é patrocinada pelo governo do estado, tá ok? Então vamos lá iniciar a nossa aula. Primeiramente, o forró ele faz parte das danças de salão, beleza? E aí o que são as danças de salão? São aquelas dançadas aos pares. Lembrando que as danças elas podem ser feitas de forma individual, em dupla ou em grupo, tá bom? São as três formas de ser praticado a dança. A dança de salão, tá? No qual está inserido o forró, ela é dançada aos pares. Em contato, que desenvolve estruturas de passos variados no salão, harmonizando-os em relação à parceira e à música e deslocando-se no sentido anti-horário. Então, é feita em pares, tá? E a dupla ela vai dançar de acordo com o compasso daquela música, com a cadência daquela música, a velocidade daquela música, e dentro disso eles vão executar em sincronia, tá? Os passes específicos para cada dança. Então, tem que ter um equilíbrio ali bem legal entre os participantes para que tenha uma harmonia entre os passos que vão ser executados pela dupla. Lembrando, de acordo com a cadência da música, com o ritmo, com a velocidade que a música ela é executada. Então, essa é a característica das danças de salão. É normalmente praticada, tá, em reuniões sociais, tá, nas mais diversas, e pode ou não ter um aspecto técnico associado ao seu desempenho. Ou seja, no nosso caso, o forró ele pode ser feito dentro de uma festividade ali social, uma festa de família, tá, sem ter a obrigatoriedade com os passos que vão ser executados, né, apenas como forma de diversão, mas pode ser feito também de forma profissional, onde o aspecto técnico ele vai ser levado em consideração. Vai ter um controle sobre o que está sendo desenvolvido pelo casal, precisa ter as regras a serem seguidas dentro, tá, dos passos que vão ser executados quando a gente pensa no aspecto profissional. Agora, quando é feito apenas de forma social, não. Aí não precisam ter regras, não precisam ter técnicas específicas, as pessoas apenas vão se divertir e praticar a dança em específico na nossa aula de hoje, a dança do forró, beleza? Então esse é o conceito da dança de salão, a qual está inserido o forró. Então a dança de salão, ou também dança social, surgiu na Europa, tá, na época do Renascimento. Então o Renascimento, ela foi uma época que ocorreu posterior à Idade Média. E a gente sabe que na Idade Média, várias práticas corporais, elas foram praticamente abolidas, porque a prática corporal, a utilização do corpo para executar movimentos como dança ou como ginástica, era considerado profano. Nessa época, foi uma época de grande crescimento da Igreja Católica. Então, o pensamento religioso da época regia a maioria das sociedades. Então, a prática de dança, ginásticas, lutas, eram coisas que foram abolidas pela Igreja Católica porque era considerado um culto ao corpo e eles pregavam o culto à alma. Então, tudo que estava relacionado à prática corporal, ela foi esquecida no período da Idade Média, porém sobreviveu, como a ginástica sobreviveu, como a dança conseguiu sobreviver a esse período. E aí o Renascimento, ele é um período onde essas práticas, elas afloram novamente. O Renascimento ele é um movimento que revive vários dos conceitos gregos de importância do cuidado com o corpo, da importância da dança dentro da sociedade. Então a dança ela volta
a resplandecer com o Renascimento. E a dança de salão, ela surge nesse período. Então, pelo menos desde o século XV até o século XVI, tornou-se uma forma de lazer muito apreciada, tanto nos salões dos palácios, da nobreza, como também entre o povo em geral. Então, nesse período também nasce o balé, nasce a valsa, né? Alguns ritmos aí que são bem tradicionais, tá certo? E aí a dança de salão, ela vem com o Renascimento e sai ali da classe mais alta e também é inserida dentro da população mais comum, tá ok? E no Brasil, a dança de salão, ela chega no Brasil, segundo Gomes, ela é trazida pelos colonizadores portugueses, ainda no século XVI, e mais tarde pelos imigrantes de outros países da Europa, que para cá vieram. Então, os colonizadores, né, portugueses que vieram da Europa, já vieram com algumas de suas tradições, algumas de suas culturas, algumas de suas práticas corporais, dentre elas as danças que eles desenvolviam lá. E a maioria das danças que eles desenvolviam lá eram danças de salão. E com eles vieram essas tradições e se juntaram ao que aqui já ocorria. Junto com os colonizadores também, houve um período de muitas chegadas de imigrantes até o Brasil. Então, italianos, franceses, cada um trouxe a sua peculiaridade, a sua cultura, as suas tradições e as suas danças. Agora, a dança de salão já era bem comum na Europa. E aí ela chega com bastante força no nosso país, se juntando a outras tradições que aqui já existiam. E uma delas é o forró. Tá? Como que surge o forró? Ele tem aí 3 linhas de surgimento e a gente vai falar um pouco sobre cada uma delas. Então, ó, chamado em sua origem de forró-bodó. O surgimento do forró pode estar relacionado a bailes populares que aconteciam no final do século XIX. Então, esses bailes chamados de forró-bodó também eram chamados de arrastapé porque ocorriam em locais onde o chão ele era, que a gente chama de chão batido, de terra batida. Então não tinha piso. E aí os praticantes dessas festas, os participantes, na verdade, dessas festas, eles deviam dançar com os pés sempre arrastando para não levantar poeira. Então daí surge o nome arrastapé, que deu essa origem ao que conhecemos como forró. Agora, o nome forró, como a gente conhece hoje essa modalidade de dança e também de música, ele tem aí mais 3 vertentes. A primeira, o forró-bodó, tá, que vem do francês fox bordeaux. Então, ao falar a palavra em francês acaba levando para o português forró-bodó. A outra é o forró, que significa para todos. Então, essa linha de iniciação do forró dizia que no início, tá, da chegada desses imigrantes, com o aumento da produção de café e de açúcar, essas matérias deviam ser escoadas. Para isso, eles precisavam de um meio de transporte. E aí começaram a fazer as vias para transporte dessas matérias. Então, eles utilizavam o trem. E aí, para fazer essas ferrovias, onde os trens iriam se deslocar, né, o Brasil não tinha essa mão de obra. Viria da onde? Viria de fora. Então, a empresa que veio fazer esse trabalho era uma empresa inglesa. E aí, junto com ela, vinha os funcionários ingleses para a região do Nordeste, principalmente na região do Pernambuco. E lá eles faziam as suas festas, tá? Onde só podiam entrar os aristocratas, né? As pessoas mais importantes ali da região. Mas em determinado momento, eles liberavam para o povo comum. E isso era feito através de uma faixa que eles colocavam na porta
tá? Anunciando que estariam liberados para as pessoas poderem entrar e participar. Nessa faixa estava escrito For All, que significa para todos, ou seja, todos podem vir agora. E aí o nordestino, quando ia fazer a leitura, For All, ficou forró, um nome caracterizado por essa festa, né, que no início era a festa, não era a dança e nem a música, era o nome da festa que estava sendo praticado naquele momento. A outra linha de início que deu esse nome a essa música, a essa dança, só muda os personagens, que eram soldados americanos que faziam as festas também, e após chegar um momento onde seria liberados para todos, eles colocariam essa faixa que indicaria que estaria sendo liberado para a população poder participar. Então, são essas 3 linhas que deram origem ao nome forró, a forma como nós conhecemos hoje, tá certo? Mas aí, como o forró tornou-se conhecido? Como que ele veio a ser considerado a música em específico ou a forma de dançar em específico? Isso se deve principalmente a Luiz Gonzaga, tá? Que foi aí o maior expoente dessa tradição, dessa música regional, tá, do Nordeste. Foi o que mais propagou, o que mais divulgou e conseguiu levar essa mensagem para todo canto do mundo. Então, anteriormente, o forró ele era apenas uma festa, aquela festa que era praticado lá pelos ingleses que estavam trabalhando nas ferrovias ou pelos soldados que estavam presentes naqueles locais, e quando eles liberavam a festa para o povo entrar, o pessoal ia, participava e chamava o forró de forró e foi ficando esse nome. Então antes era apenas uma denominação da festa em si e não da dança. E aí Luiz Gonzaga, ele faz a música Forró de Mané Vito, tá? Em 1950. Então o nome forró ele só foi efetivamente usado para designar o ritmo e a dança em 1950. Então quando Luiz Gonzaga gravou Forró de Mané Vito. Então essa foi a primeira música de forró gravada. E aí como ela tinha como título Forró de Mané Vito, a dança e aquele estilo musical passou a ser conhecido como forró. Então foi nesse momento que deixa de ser apenas aquela festa e passa a ser um estilo musical e passa a ser uma dança. E aí ela vai ter as suas características peculiares, tá? Que vai diferenciar dos outros estilos existentes aí dentro do nosso país, tá bom? Então, Luiz Gonzaga ele tem uma forte influência, tá, na propagação desse estilo musical e dessa dança, porque foi através das suas músicas que estavam relacionados ao baião, que estavam relacionados ao shot, que depois passou a receber a denominação de forró. E aí vem a dança que vai estar de acordo com o contexto daquelas melodias, de acordo com o contexto daquele sotaque que era produzido pelo esse estilo musical, que tinha como principais componentes a sanfona, a zabumba e o triângulo. Então eram apenas esses que faziam e que regiam as festas onde estavam sendo tocado, o que passou a ser denominado de forró. Então, através desses 3 instrumentos, através da levada desses 3 instrumentos é que nasce a dança do forró, tá? Originalmente, de uma forma mais cadenciada, 2 passinhos para lá, 2 passinhos para cá, e depois, assim como o forró, música, vai se modernizando, a dança também acabou se modernizando, se tornando mais acelerada, com passes mais envolventes, com passes mais
elaborados, seguiu acompanhando o crescimento da música. A música que era feita apenas com 3 instrumentos, sanfona, zabumba e triângulo, depois passou a ter a presença do baixo, da bateria, violão, tá? Entre outros. A dança em relação ao forró também foi evoluindo em termos de estrutura e em termos de complexidade, tá bom? E aí ficou estipulado e determinado que dia 13 de dezembro é o Dia Nacional do Forró. Graças a quem? Essa data é o nascimento de Luiz Gonzaga. Então, como ele foi o maior expoente desse estilo musical e dessa dança, a data do seu nascimento se tornou a data de comemoração do forró no Brasil. Tá ok? E aí vamos para a resolução do nosso exercício, tá? Para a gente complementar a nossa aula. Qual nome abaixo, tá, se tornou um dos maiores expoentes do forró? Aí nós temos letra A, Chico Buarque, letra B, Roberto Carlos, letra C, Gilberto Gil, letra D, Caetano Veloso, letra E, Luiz Gonzaga. Então a resposta correta, de acordo com tudo que a gente já conversou hoje, um dos maiores expoentes, tá, da música do forró, depois da dança do forró, foi Luiz Gonzaga. Foi ele que praticamente intitulou a música forró, através da sua canção Forró, do Mano Vitor, que gerou esse título a esse estilo musical, passou a ser chamado de forró, que gerou esse título a esse estilo de dança, que passou a ser chamado de forró. Então ele tem essa importância, tá, cultural para toda essa região do Nordeste devido à sua luta e à sua qualidade musical que tanto representou essa modalidade, tá ok? Então a resposta correta da nossa questão, letra A, tá ok? Com isso a gente finaliza, tá, a aula sobre forró. Não esquece de seguir a gente lá nas redes sociais, @plataforma Gonçalves Dias, tem no Instagram, tem no YouTube, você pode ir lá, segue a gente, curte, compartilha os vídeos, divulga esse trabalho que é feito para vocês e também não esquece de acessar o link que está aí abaixo do seu vídeo. Lá no link você vai ter um conteúdo maior, algumas questões para você poder complementar o seu estudo, tá ok? Com isso a gente finaliza, até a próxima e fique com Deus.